Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações aqui. Já estamos compartilhando, aumentando o alcance. Tô vendo aqui as páginas no Facebook já estão aqui com mais de 60 pessoas assistindo. Eu queria agradecer a vocês do Facebook, queria agradecer as pessoas que estão assistindo pelo canal do Estopa e pelo Leonardo Estopa. Já vou colocar aqui alguns comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu voltar aqui nos primeiros comentários, igual eu fazia antigamente. Jair Oliveira foi o primeiro a comentar aqui. Ele fala boa noite, Léo. Depois, Hermínia Conde, boa noite. Lula livre já. Fabiano Botafogo, Lula, meu presidente. Darcy, boa noite, Léo. Jair Oliveira, Lula, nosso presidente. Jefferson Silva manda um boa noite. Aqui no outro canal, no canal Leonardo Estopa, Henrique Neto, mandou um boa noite, Léo Estopa. Joel 2, boa noite, sou do Paraná, abração pro Paraná. João Batista, boa noite, sou do, deve ser Mato Grosso, boa noite, Léo. São Paulo, pessoal de São Paulo participando, obrigado, Lenilda ali. João Batista, que é do MT, que deve ser Mato Grosso. Luci Reis, cheguei, Goiânia, Goiás, é Lula livre, boa noite, Léo. Henrique Neto, São Paulo, SP, Lula deve ir para prisão domiciliar, mas será que vão deixar? Tá difícil, né, Henrique Neto? Principalmente porque a gente já percebe que a censura contra o ex-presidente Lula, ela é clara e evidente. Lógico, vamos esperar para compartilhar, para aumentar um pouco o alcance da publicação aqui, da transmissão, para a gente falar sobre esses assuntos, mas o que será que fez a Rede TV decidir não exibir a entrevista? O que será que a Rede TV teme? Ou melhor, o que será que o Lula falou na entrevista que não é do interesse da Rede TV? É claro que é a reforma da Previdência, né, pessoal? Vamos cair na real. A prisão do Lula é por causa da reforma da Previdência e provavelmente Lula falou alguma coisa lá na Rede TV, na entrevista ao Kennedy Alencar, que não agrada aos empresários da Rede TV. E a gente sabe que é reforma da Previdência, provavelmente ele está defendendo direitos trabalhistas, e se tem uma coisa que os empresários ultimamente não têm gostado muito, é de respeitar os direitos dos trabalhadores. Deixa eu ver aqui os comentários no canal do Estopa. Boa noite de Sampa, Laurinha Brito, Cleusa, Maria Oliveira, Lula livre, eu acredito, Tony Conceição. O Lula disse que quer ficar por lá mesmo, aí vem o Tony Conceição, Bolsominion presente, né? É bom saber que a gente tem bolsominions aqui, Tony Conceição, isso mostra que a gente aceita a diversidade. Sil Lopes, e aí, Léo? Vi um canal do Jansim Direita dizendo urgente, reforma economista da feira da madrugada. Camille Silva, tava vendo a dancinha da campanha do Bozo, é pra rachar de rir. Cadê esse povo? Né? Depois da dancinha do Aécio, a gente teve a dancinha do Bozo. A dancinha do impeachment é uma coisa que eu imagino que aquelas pessoas que aparecem claramente na dancinha do impeachment, elas nunca mais serão as mesmas pessoas. E como a campanha do Bozo, ela foi abraçada por muitas pessoas, lógico que quem se expôs mais vai sofrer bastante. Mas o pessoal da dancinha, então, nossa, eles vão ter que lutar desesperadamente para não serem expostos, né, para não serem ridicularizados. Agora olha que ponto interessante, olha que coisa interessantíssima que o Rod Terra trouxe aqui, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa dessa forma. Pode ser que a Rede TV tenha feito essa entrevista só para chantagear e arrancar dinheiro daqueles que querem a reforma da Previdência. Não duvidem disso, Rod Terra fala, Rede TV tá falida, qualquer grana compra o silêncio. Pode ser que ela foi fazer a entrevista com o Lula para fazer chantagem com aqueles que querem a reforma da Previdência. É mais ou menos assim, olha, vocês pararam de anunciar na Rede TV, não tem problema, a Rede TV vai colocar
a entrevista do Lula no ar. Aí voltam os patrocinadores desesperados e falam, não, Lula não, a gente volta a anunciar com vocês. Pode ser que a Rede TV tenha usado o Lula exatamente para fazer isso, para pressionar alguns patrocinadores e voltar a ter determinados patrocinadores. Pode ter sido, sim, uma estratégia de chantagem contra alguns patrocinadores que se foram. E Fernando Gomes, os seres humanos são lamentáveis mesmo. As mídias tradicionais são patrocinadores do fim do Estado, sendo que elas vivem na aba do Estado. Isso é uma coisa meio estranha. E principalmente o pobre, que é recebedor de impostos, Fernando Gomes, eu fico pensando, olha, não faz muito sentido, né? O pobre, ele não paga impostos se você fizer as contas e observar a quantidade de serviços públicos que os mais pobres recebem. Mas a gente tem pobres de direita falando que querem o fim do Estado. São coisas que quando a gente percebe, a gente pensa, de onde que surgiu isso? Por que surgiu isso? Para que surgiu isso? Rogério Carneiro, Léo, você reparou? O Bozo está atacando as universidades federais. Ok, porém a irmã do Paulo Guedes é vice-presidente da Associação das Universidades Privadas. Sim, quando o Bolsonaro venceu, uma coisa que eu já sabia que aconteceria, obviamente, seria esse ataque às universidades federais com uma posterior privatização das universidades. O próximo passo vai ser a privatização das universidades, sem dúvidas. E o Ascension Acosta Soler, boa noite, Léo Estopa, boa noite, Ascension Acosta Soler. Muito obrigado pelas participações. E aqui chega o primeiro superchat da noite, que eu agradeço aqui de coração, porque o superchat é sem dúvidas muito importante para o crescimento e a sobrevivência dos canais. É a Cláudia Silva. Muito obrigado, Cláudia Silva. Ela fala, boa noite, Léo. Quem ou que instituição que participam do golpe poderia agora, pelo caos do verme, estar interessadas e facilitar a liberdade do Lula? Muito interessante. A Cláudia Silva pergunta, olha, daquelas instituições, pessoas ou grupos que financiaram o golpe, quais poderiam estar nesse momento interessados na liberdade do Lula? Olha, eu não sei, porque nesse momento as elites que participaram do golpe, que fizeram o golpe acontecer, elas estão mais ou menos perdidas, Cláudia Silva, porque as elites começam a perceber que elas foram feitas de massa de manobra. As elites brasileiras achavam que tinham eleito o presidente da República, mas quem elegeu o presidente da República foram os Estados Unidos. Então hoje, essas elites brasileiras começam a perceber que o golpe fez mal para a economia brasileira, fez mal para eles. Até aquelas elites que achavam que a economia dentro do Brasil não faria diferença porque eles vendem para fora, como por exemplo os ruralistas, perceberam que a intenção dos Estados Unidos e de Israel é colocar o Brasil como sendo uma instituição aí terreiro de Estados Unidos e Israel. É mais ou menos assim, primeiro Brasil entrega para Estados Unidos, depois Estados Unidos entregam para o resto do mundo. Então, todas as elites que patrocinaram o Bozo perceberam que a coisa está ruim. A diferença é o seguinte, determinados grupos foram diretamente beneficiados. Por exemplo, o dono da Havan. O dono da Havan, ele recebeu aí praticamente um perdão da dívida dele com o governo, porque ele recebeu a possibilidade de pagar durante 100 anos essa dívida, quase que um perdão. E aí, nessa brincadeira, nessa situação, a gente tem aí uma elite que agora começa a perceber que o Bozo não a representa. Só que o detalhe é o seguinte, Cláudia Silva, essa elite, ela também não se acha representada pelo Lula, ela se acha representada por um liberal, porque essa elite é liberal. Essa elite ainda não chegou à conclusão de que a única forma do Brasil ter desenvolvimento é respeitando os trabalhadores. Então, a elite vai tentar ainda colocar o Mourão no poder. Essa elite pensa da seguinte maneira, Bolsonaro deu errado, vamos aprovar a reforma da Previdência e vamos colocar o Mourão no poder. Esse é um problema muito sério, porque as elites acham que a incompetência do Bolsonaro pode ser resolvida com o Mourão no poder, e eles descartam a necessidade de respeitar a democracia e respeitar o resto do povo. Esse é o grande problema. E não adianta, você não chega num país, prende um candidato que tem a maioria das intenções de votos e depois simplesmente acha que vai dar tudo bem. Não é assim não, gente. Olha,
eu quero que o meu candidato vença. Como eu tenho controle sobre o poder judiciário, eu mando prender o outro candidato, a partir daí o meu candidato vai vencer e pronto. Não, o povo para de produzir, o povo para de acreditar, a sociedade internacional para de querer investir. Então tudo isso está acontecendo por causa da prisão do Lula, e não só por causa da prisão do Lula, por causa do desrespeito ao direito do Lula ser candidato, que é muito mais do que o direito do Lula ser candidato. As pessoas não conseguiram perceber, talvez as elites, os empresários, que não é só a questão do Lula ser candidato, né? É a questão também o Lula ser candidato e o povo ter direito de votar no Lula. Frederickson Oliveira, boa noite, Léo. Sem motivo nenhum, continuo bloqueado no canal do Stupid, que é o sistema automaticamente faz esse Stupid aí. Deixa eu ver se eu consigo, enquanto eu vou conversando com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver isso agora, porque Frederickson, eu fiquei de fazer isso ontem e realmente não fiz. Deixa eu trazer aqui os comentários. O Bozo ataca as universidades porque ele é da turma reprovada no Mobral dos militares. Sim, lógico, pro Bolsonaro, claro, gente, universidades são coisas completamente desnecessárias. Mas não é só isso não, gente. O Bozo ataca as universidades porque as universidades não representam, obviamente, o interesse do governo dele, porque ele não quer o Brasil educado, ele quer um Brasil disponível para Israel. E além de não atender os interesses do Bolsonaro, ele quer privatizar as universidades federais. Então aí ele vai diminuindo as verbas, as universidades começam a entrar em dificuldade. Depois que as universidades federais praticamente estiverem quebrando, aí o Bozo chega e já com as universidades federais praticamente mortas, ele vai e propõe a privatização. É mais ou menos assim, já que não funciona mesmo, vamos privatizar, né, pessoal? Ele está esperando exatamente esse momento. Deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa. Deixa eu ver se eu trago os comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, liberando aqui os comentários. Zarion Fernandes, governo aumenta botijão de gás e diesel, mas eleitor do Bozo fica triste não, faz arminha que passa. Exatamente, tá dando tudo errado, mas nem sei por que a gente precisa se preocupar, né? É só fazer arminha que passa. E Chocoprint BR, boa noite, obrigado pela participação, ele agradece Ione Freitas. E o Ministério da Laranja, manda um 13 aqui, Bolsonaro atraso de vida. Deixa eu ver aqui se eu... Libera aqui os comentários. Edna Andrade. Léo, será que a esquerda, depois dessa última declaração da Rússia, não poderia buscar lá um apoio contra golpe? Olha, Edna de Andrade, qual que é o problema? O processo democrático, ele consiste na conquista das pessoas, e o processo democrático que consiste na conquista das pessoas, como eu diria, ele acabou falhando para a esquerda, porque a esquerda não soube desmentir o que foi colocado pelo entreguismo. Eu nem diria direita, eu diria entreguismo, porque direita é nacionalista, tá, gente? Então, obviamente, eu nem diria direita. Mas qual que é o grande problema? Deixa eu ver aqui se eu estou procurando aqui a possibilidade do Frederickson tá aqui entre os... Frederickson. Bom, te achei aqui, Frederickson. Eu vou... O pessoal da moderação, se tiver bloqueado mais alguém sem querer, me avisa, por favor. E eu queria pedir ao pessoal da moderação para não bloquear as pessoas simplesmente porque escreveram alguma coisa que não concordam, né? Que vocês não concordam. Se for alguma coisa desrespeitosa, tudo bem. Mas o que acontece, Edna, é que como o Brasil votou no Bolsonaro, mas o Lula estava preso por causa de um golpe e tal. Mesmo assim, o Brasil votou no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é culpa do brasileiro. É difícil a gente ter que admitir isso, mas o Bolsonaro é culpa do brasileiro. Assim, Eric Nogueira, os bolsonaros arrependidos aceitem que dói menos. Agora, Bozo por 4 anos. Lula livre, é isso. Agora, mas vão estragar coisas demais.
o único que, tecnicamente falando, pode resolver esse problema é o Brasil. É o Brasil que tem que resolver esse problema. É lógico que é muito difícil imaginar a possibilidade de um poder judiciário que se sente mais representado pelo Bolsonaro do que pelo Lula, por exemplo, aceitar uma coisa dessa. É bem difícil, mas aquele que poderia resolver isso, obviamente, seria o próprio Brasil e não, né, uma interferência internacional, que nesse caso seria muito humilhante para a gente. Eu acho que não seria interessante pensar nessa questão, dessa possibilidade da intervenção, né, de um outro país, não. Lavred, muito obrigado, Lavred, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. O detalhe é o seguinte, onde nós estamos com uma dificuldade muito grande é na percepção das pessoas a respeito do que significam as privatizações, né? O que significa, por exemplo, esse Brasil que a gente está vivendo hoje, que é um Brasil que desrespeita as pessoas. O que significa isso? As pessoas não sabem o que significa o que o Bolsonaro está fazendo. Pessoas acham que está bom. Por exemplo, tem pessoas que acham que a reforma da Previdência é uma coisa boa. Nós nunca tivemos esse momento das pessoas imaginarem que a reforma da Previdência era uma coisa boa. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu o momento das pessoas imaginarem que a retirada de direitos trabalhistas seria uma coisa boa. Então hoje nós temos defensores da reforma da Previdência que são trabalhadores. Ah, mas por quê? Porque esses defensores da reforma da Previdência, eles imaginam que se eles não defenderem desesperadamente a reforma da Previdência, eles estarão defendendo o PT e eles não querem ser considerados petistas. Então é isso que a gente tem que reverter. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o Lavredi pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Então é isso que a gente precisa corrigir hoje. É a cabeça do povo, não é tentar uma solução que seria uma solução na qualidade Aécio Neves, aquela solução do tipo, olha, derrubar tudo, né? Não é assim. Deixa eu trazer para vocês aqui que o Kennedy, a entrevista será exibida pela BBC e depois em seu blog. Rede TV confirma autocensura. A entrevista que fiz com o ex-presidente Lula será exibida com exclusividade num projeto em desenvolvimento com a BBC World News. Logo em seguida, o blog publicará as íntegras em texto e vídeo da conversa com o petista, que ocorreu na Superintendência da Polícia Federal, Curitiba. E na manhã de sexta, aguardem, diz o jornalista Kennedy Alencar em nota à Rede TV. Confirmou que não irá exibir a entrevista que pediu ao STF para realizar. Então, parece-me que a Rede TV realmente fez uso dessa possibilidade de fazer uma entrevista para chantagear as pessoas. Agora, chega a entrevista, a Rede TV presta atenção na entrevista e vê que o Lula está falando contra a reforma da Previdência, obviamente eles vão calar o Lula, né? E a Rede TV, ela deve ter sofrido aí uma pressão muito grande, provavelmente a Rede TV deve ter sido chantageada por alguma coisa relacionada a crime financeiro, né? Vamos lembrar que hoje, quem está no poder controla essas questões relacionadas aí a crime financeiro, deve ter coisa aí de COAF para poder pegar a Rede TV, e nessa brincadeira aí, obviamente, a gente tem uma Rede TV como o nosso STF, totalmente acovardada. Deixa eu agradecer vocês pelas participações, eu gostaria de pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante, porque assim a gente consegue chegar a mais pessoas. Deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa. Oziel Freitas, Moro cai ou não cai? O sabotador, Moro não cai, Oziel. As pessoas precisam entender que o Moro não vai cair porque fez alguma coisa errada, porque o Moro está fazendo alguma coisa errada que beneficia aquele que poderia puni-lo, que são outras pessoas do Poder Judiciário. Hoje nós temos uma situação de conflito entre o trabalhador e o especulador, o trabalhador e o funcionário público do Poder Judiciário que não produz riqueza, o trabalhador e a classe média alta que acha que não depende do trabalhador, né? Então, é exatamente esse conflito aí que faz com que o Moro sobreviva no poder. O Moro não vai cair, não vamos nos iludir. Qual que é a possibilidade do Moro cair?
a gente trabalhar uma conscientização do povo sobre o que aconteceu. Se a gente não trabalhar essa conscientização do povo, ele não vai cair naturalmente, não. Não vai ser simplesmente o fato dele ter feito alguma coisa errada que vai fazer ele cair, não. Vide Aécio Neves, não interessa o que o Aécio Neves faz, ele nunca vai ser preso, porque o Aécio Neves faz parte de um grupo de poder. Então, o que seria necessário para o Moro cair? É cada um de nós trabalhar na divulgação do que fez, né, do que o Moro fez para o Brasil. É por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar nas bases, a gente tem que trabalhar nessa estrutura aí do que causou o golpe de Estado e para que serviu a Lava Jato. Não adianta nada a gente ficar falando que a Lava Jato, a gente ficar falando mal de várias coisas que a direita fez, mas esquecer de falar que o maior problema que a gente teve foi, obviamente, a Lava Jato. Deixa eu ver, parece que as pessoas estão falando comigo que tem um eco no Facebook. Eu estou tentando entender o que pode ser. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui, ligando. Eu estou tentando entender o que pode ser. Deve ter alguma coisa rodando aqui, eu vou tentar descobrir, pessoal. Infelizmente, meu Deus. Deixa eu ver se eu descubro aqui o que está causando o eco no Facebook. E obrigado, pessoal, que mandou o feedback falando da questão do eco. Imagino agora que resolveu. Deixa eu ligar aqui para ver. Oi. Realmente, cada dia tem um treco bizarro diferente para zoar a transmissão, mas eu queria convidar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook que venham assistir aqui no YouTube. Eu não sei o que pode estar fazendo esse problema acontecer não, mas realmente tem um eco no Facebook. Bom, não faço nem ideia de qual que é a origem desse eco não. Mas se vocês puderem, por favor, virem participar por aqui, aí resolve o problema do eco do Facebook. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui, deixa eu ver. Bom. Então, pessoal, quem puder compartilhar aí a transmissão, pessoal do Facebook, se vocês puderem vir participar com a gente aqui no canal do Estopa, tem o link aí nas descrições do vídeo. As bases é onde vai reverter esse golpe. A esquerda se formou nas bases, está pouco afastada. Wanda Rosa de Oliveira. Wanda, a gente tem um problema que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é um problema. Que o Brasil conseguiu acumular um pouco de riquezas, então hoje não existe, como existia na época do Fernando Henrique, hoje não existe aquela, digamos que, aquela fome como existia na época do Fernando Henrique. Hoje as pessoas não estão tão mal como estavam naquela época. E é por isso que talvez as pessoas não tenham percebido, né, o que digamos que está acontecendo. As pessoas estão mais ou menos iludidas, achando que está tudo muito bem, mas obviamente não está tudo tão bem assim não. Então essas pessoas que acham que está tudo muito bem, elas acabam não reclamando, acabam não se sentindo ofendidas. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir onde é que está o problema. Alô, testando. Bom, parece que eu consegui resolver o problema no Facebook. Então, pessoal do Facebook, se puderem compartilhar de novo aí. Léo, por que você se mudou? Adriana Silva. Agora deu um problema do lado de cá. Adriana, eu tive uns problemas em BH, um dia eu conto para vocês. Deixa eu agradecer aqui, Roger Melo. Muito obrigado, Roger Melo, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a vocês que estão compartilhando. Queria lembrar de curtir a publicação para ela aumentar o alcance também no YouTube. E queria agradecer muito, porque o alcance hoje ele está um pouco melhor do que o de ontem. Queria agradecer o pessoal do Facebook que veio participar com a gente aqui no YouTube. Queria lembrar vocês do YouTube que também curtam a página no Facebook, o canal do Estopa, a página Leonardo Estopa e a página Dilma Resistente, que estão fazendo a transmissão
desse vídeo também no Facebook. Então é uma transmissão alternativa, se de uma hora para outra cai a transmissão no canal, tem a transmissão no outro. Roger Melo, Léo, você poderia explicar resumidamente como o Moro massacrou a indústria nacional? Você acha que Lula e PT se arrependeram da forma que trataram a mídia golpista enquanto estavam no poder? Olha, eu acho que sim, tá, Roger Melo? Eu acho que o Lula se arrependeu, o Lula e o PT, eles se arrependeram de, no lugar de terem criado uma mídia nacionalista, uma mídia que realmente fosse a favor da nação brasileira, eles pensaram coisa do tipo, olha, já que a gente já tem uma mídia, deixa essa mídia aí, vamos fazer uma parceria com essa mídia, no lugar de ter trabalhado para criar uma mídia nacionalista, porque eles não precisavam nem ter destruído a mídia da Rede Globo, a mídia entreguista, bastava ter criado uma mídia nacionalista. Então eu acho que essa falha que foi o PT não ter conseguido fazer essa comunicação, ela sem dúvidas fez uma diferença muito grande para o PT ter conseguido, às vezes, evitar esse golpe, sem dúvidas. Agora, essa questão do Moro, deixa eu trazer aqui, eu vou voltar no seu comentário, porque isso merece, sim, um destaque. Especialista federal, o que ataca as universidades porque foi reprovado no Mobral vai receber o prêmio Homem do Ano no programa Silvio Santos. Então, já que lá nos Estados Unidos não deu para ele receber o prêmio Homem do Ano, ele vai receber o prêmio do Homem do Ano no programa Silvio Santos. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo pelo Facebook, só para dar um feedback, se melhorou a questão do eco no Facebook. Eu estou vendo aqui que Edith Paula acabou de entrar, eu estou vendo vários comentários novos aqui no Facebook. O pessoal parece que agora cortou de vez o som no Facebook. Deixa eu ver se eu descubro aqui o que está acontecendo. Bom, agora o som foi para o lugar errado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, estou só tentando resolver a questão do problema que está acontecendo no Facebook aqui. Agora que eu estou vendo que estou realmente com um probleminha bizarro acontecendo. Oi. Bom, agora parece que voltou o som no Facebook. Pessoal do Facebook, eu queria pedir para vocês que mandassem aí um feedback se o som voltou. João Denise Ferreira perguntando cadê o som. Eu queria só que vocês dissessem se o som voltou e se ele voltou normal. Eu queria agradecer aqui o especialista federal. Olha, já que não deu, né, especialista federal, para receber o prêmio nos Estados Unidos e tirar a onda falando que recebeu o prêmio nas gringas, o que o Bolsonaro tá fazendo agora e o André Simões falou que voltou, Denise Ferreira falou que voltou, Célia Mendes falou que voltou também. Se vocês puderem dar uma ideia aí, só se o som tá normal, se tá sem eco, porque tava sem eco. Então, o que rolou é que, já que ele não conseguiu, né, receber o presentinho lá nos Estados Unidos, ficou para receber no programa Silvio Santos. E o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro criou um esquema de boicote à Rede Globo através de beneficiar todos os canais, com exceção da Rede Globo. E agora parece que a Rede TV estava fora da brincadeira com essa questão aí de não exibir a entrevista com o ex-presidente Lula. Parece que a Rede TV agora entra no clube do Bolsolinho, né? Toda a galera aí participando da boquinha do governo federal. Existia uma crítica a respeito do governo anterior pagar propagandas oficiais, né, na mídia, e agora essa crítica, a gente percebe que o Bolsonaro ele tem como moeda de troca exatamente colocar os canais para participarem do clube do Bolsolinho, que é uma coisa que, obviamente, ele precisa fazer, porque se o Lula começa a falar na Rede TV, o Lula vai desestabilizar o Bolsonaro. Deixa eu trazer de novo, então, e agradecer de coração o superchat do amigo Roger Melo. Muito obrigado, Roger, pelo superchat. O que aconteceu, né, a respeito do Sérgio Moro, como que o Sérgio Moro trucidou a indústria nacional,
é que quando começou, né, como que começa esse episódio? O Brasil estava um país muito forte no cenário geopolítico internacional, apesar de que o Brasil ainda tem pobreza, ainda tinha pobreza naquela época, o Brasil estava muito rico, né? Ter pobreza significa que você tem uma parte da população pobre, mas em contrapartida o Brasil tinha indústrias poderosas, e essas indústrias poderosas estavam começando a bater de frente com as indústrias de países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos. A indústria que mais chamava atenção fora do Brasil era a indústria da construção civil. Isso porque a indústria da construção civil americana, ela era contratada, obviamente, por muitos países da África, muitos países da América Latina. O Brasil começou a servir atividades de construção civil para o sul, né? Tanto África quanto América Latina, e isso incomodou algumas empresas americanas. A Operação Lava Jato, ela começa com dois motivos, né? Sobre o argumento de lutar contra a corrupção, ela tem um motivo: quebrar as indústrias brasileiras que estavam incomodando indústrias americanas, né, que estavam vendendo produtos brasileiros para fora do Brasil, concorrendo com as indústrias americanas, e tirar do poder um grupo político que era contra a privatização do pré-sal. Então eram dois obstáculos que os Estados Unidos estavam vendo no Brasil. Primeiro, os políticos, né, no caso a Dilma, ela não queria vender o pré-sal de forma alguma, tinha uma resistência contra a venda do pré-sal, e o outro obstáculo era, obviamente, a questão de que algumas indústrias brasileiras estavam competindo pau a pau com a indústria americana. Nessa brincadeira, os Estados Unidos conseguiram traidores dentro do Brasil para perseguirem os grupos políticos que estavam contra a venda do pré-sal e perseguirem os donos das empresas que estavam prestando serviços para fora do Brasil. Existe uma ilusão na cabeça do eleitor do Bolsonaro de que havia uma intenção por parte da Operação Lava Jato de lutar contra a corrupção, mas a gente se pergunta: cadê o PSDB preso? Né? Cadê a prisão do Aécio? Cadê a prisão do Temer? Né? O Temer foi até passear na cadeia, mas cadê a prisão do Temer? Isso não vai acontecer, porque esses políticos estão do lado do grupo da Lava Jato. Então a Lava Jato, depois que ela conseguiu concretizar essa finalidade de servir os Estados Unidos, devolvendo para os Estados Unidos os mercados que estavam nas mãos do Brasil, entregando para os Estados Unidos o petróleo brasileiro e agora na sequência as estatais brasileiras, a Lava Jato tornou-se um partido político e agora disputa cargos políticos, né? A gente já tem uma possibilidade muito grande do Sérgio Moro vir como candidato a presidente da República. A Dancil Hover, salve a seleção. 90% dos países do mundo crescerão mais que o Brasil com esse técnico burro. Esse time vai cair para a segunda divisão, sendo eterna colônia. A Dancil Hover. Olha, a Dancil, a probabilidade do Brasil retomar o crescimento e voltar a ser o que era antes, ela é muito reduzida e nem é por culpa exclusiva do Bolsonaro, é por culpa do povo. O brasileiro, ele teve uma injeção de retardadismo mental, e essa injeção veio por vários lados. Para o pseudo-intelectual, para o cara que se acha muito inteligente, muito importante, vieram as escolas de economia que pregavam o liberalismo no Brasil. Então o pseudo-intelectual, o metido intelectual, ele virou economista através do Facebook. Para a classe média veio a ideia da batalha de classes, que a classe média não pode aceitar um governo que represente os mais pobres. E para aqueles que não são de classe definida, mas podem ser conquistados através do fanatismo religioso, a gente tem o fanatismo religioso. Então, hoje, a probabilidade do Brasil retomar o crescimento, pode até retomar o crescimento, mas ser um país soberano e grande, ela é praticamente nula, tá, gente? Eu até tenho falado, eu sou muito pessimista, eu acho que esse pessimismo meu, ele impacta até na audiência do meu programa, porque as pessoas gostam de ter palavras de esperança, palavras de alegria, mas eu vejo até diferente. Eu acho que a gente pode usar essa consciência para tentar se reinventar nesse contexto. A realidade do Brasil é a realidade de um país colônia. A gente não vai conseguir mudar isso. A gente não vai conseguir trazer de volta a indústria nacional de 2014. Isso não vai acontecer.
Agora, o mais importante nem é tentar recuperar o Brasil que existia antes, é tentar mostrar para o povo o que aconteceu, porque o que acontece é que o bolsonarismo, ele está dizendo que a culpa é do PT. Então, tipo assim, o PT, que foi o partido que conseguiu fazer o maior crescimento do PIB, a maior redução da desigualdade social e a maior redução do desemprego, é culpado pelo efeito do golpe contra o próprio PT. Então eu acho que nesse momento trabalhar contra a polarização ideológica e a imbecilização do povo de um grupo político que agora tenta colocar no PT a culpa deles por terem tirado o PT do poder, que é mais ou menos assim, o que quebrou o Brasil foi o golpe de Estado, a Operação Lava Jato. Ah, mas o que o bolsonariano vai falar que quebrou o Brasil? O PT, não, o PT ficou todos esses anos no poder e quebrou o Brasil. Então, se a gente não conseguir reverter essa percepção na cabeça das pessoas que estão em cima do muro, das pessoas que não têm consciência política, o fanático vai insistir nisso, mesmo sabendo que está errado. Mas as pessoas que não têm consciência política, se a gente não conseguir levar para elas a percepção e a consciência de que foi a Lava Jato e o golpe de Estado que levaram o Brasil para esse caos político, social e econômico, a gente pode ter uma situação em que as pessoas vão eternamente aceitar essa vida medíocre de um país colônia e nunca vão se revoltar contra isso. O primeiro passo para sair dessa situação, né, é convencer as pessoas que essa situação foi causada. Então, o primeiro passo para o Brasil sair dessa crise é fazer o povo entender que essa crise não é uma coisa natural. Essa crise foi fabricada. Então, a partir do momento que o povo perceber que a crise foi fabricada, o povo pode começar a tentar reverter essa crise. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, agradecer ao Frederickson, que agora chegou aqui no canal. Inclusive, pessoal da moderação, eu desbloqueei todas as pessoas e a finalidade de eu ter desbloqueado todas as pessoas é aquela ideia que eu falei ontem, né, de desbloquear as pessoas para ver se essas pessoas voltam mais conscientes, menos opressoras, e de repente, se essas pessoas voltam desrespeitando, é hora realmente de bloquear novamente. Não se assustem. As luzes estão piscando aqui, eu sempre tentei entender por que essas lâmpadas começam a piscar de uma hora para outra, né, e talvez seja uma alta taxa de distorção harmônica, né, seja lá o que for, as luzes começam simplesmente a piscar de uma hora para outra, quando elas estão ligadas em 220 eu tenho que ligar em 110, então eu vou fazer isso depois. Frederickson Oliveira fala: obrigado, Léo. Léo, sou de Manhuaçu, MG, 130 quilômetros de Ponte Nova. Hoje moro em Guarapari, Espírito Santo. É verdade que você trabalhou aqui na TV? Abraços, olha que legal. Frederico, eu conheço demais Manhuaçu, que é inclusive caminho de Ponte Nova para Guarapari. É importante lembrar que 2 tios meus se formaram em Manhuaçu, formaram-se policiais militares em Manhuaçu. Olha que legal, na hora que as lâmpadas desligam, dá um clima diferente na imagem ali. Até para fazer uns testes diferentes, de repente colocar os interruptores individuais que eu fiz correndo aqui, mas vocês vão perceber as lâmpadas desligando assim. Isso é um efeito de sábado, tá, pessoal? É um sabadão animado aqui nas luzes aqui do estúdio. Frederickson, eu trabalhei, foi o momento que eu fiquei apaixonado com televisão. Eu trabalhei na TV Guarapari. A história foi o seguinte: eu tinha acabado de me formar como técnico em eletrônica e eu cheguei em Guarapari, fiquei em Guarapari um tempo e mandei um currículo para a TV Guarapari. Eu não sei se ainda continua sendo o Ricardo Conde, o diretor da TV Guarapari. Ele foi me respondeu, me ligou e mandou me ligar e falou: olha, eu gostei do seu currículo aqui, tem o técnico em eletrônica, a gente está precisando de uma pessoa para ajudar o Alfredo, que eu nem sei se trabalha na TV ainda, mas tem o Alfredo Gini, que é um apresentador, mas tem um Alfredo técnico também, ele precisava de um ajudante. Aí eu fui trabalhar na TV Guarapari como técnico em eletrônica e adorei. Trabalhei como operador de micro-ondas, puxava cabo, depois eu comecei a ajudar na edição, achei fantástica a coisa e tenho, assim, fiz amigos na TV Guarapari que são pessoas fantásticas, como o Rocha, por exemplo, o Fábio, que parece que já até saiu, e tem vários que são da TV Guarapari que eu guardo lembranças boas daquela época. Muito obrigado, Lógica Loterias. Léo, uma vez um jornalista perguntou ao Lennon por que ele vivia nos Estados Unidos e criticava o governo. Ele respondeu: moro em Nova York, hoje eu entendo. Lógica Loterias. Assim, existe uma diferença muito grande entre você criticar um governo
um grupo de poder ou criticar um território, um povo, né? Se a gente fosse hoje criticar o Brasil por causa do Bolsonaro, o mundo vai fazer isso, obviamente. Mas a gente sabe que tem pessoas boas no Brasil e a gente sabe que tem pessoas no Brasil que estão sendo enganadas, que nem querem essa palhaçada que está acontecendo. Eles estão aceitando essa palhaçada que está acontecendo, porque é mais ou menos assim, olha, né, tipo, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente sabe que o Bolsonaro, ele não representa tanto o povo brasileiro. Muitas pessoas foram iludidas dentro do Brasil. Deixa eu liberar aqui os comentários. Tá muito louca essa situação das lâmpadas aqui, pessoal, porque são lâmpadas, eu coloquei lâmpadas fluorescentes tubulares, eu já até mostrei como é que é o meu estúdio, e agora todas elas começaram simplesmente a piscar. Então, eu sempre quis entender o que faz essas lâmpadas piscarem assim, de uma hora para outra, elas começam a piscar, porque está escrito nas lâmpadas que elas são automáticas, 127 e 220, mas quando liga em 220, de vez em quando ela começa a piscar. E o Zé Andrade traz aqui a mesma teoria que foi trazida ontem pelo... Até esqueci quem trouxe a teoria ontem, mas eu acho que foi o Felipe que trouxe a teoria ontem, que é a questão da maçonaria. Ele fala... Zé Andrade fala, Léo, a maçonaria, deixa eu colocar para vocês aqui no comentário, a maçonaria também é responsável pelo golpe no Brasil, pois quando o Moro prendeu o Lula, ela o condecorou grau 33 em São Paulo. É assim, a Globo, né, quando o Moro prendeu o Lula, ele foi contratado para palestras. Gente, a Operação Lava Jato foi uma compra do Poder Judiciário para fazer o trabalho sujo das elites brasileiras, o trabalho sujo das elites internacionais. Toda vez que o Moro fazia algo contra o ex-presidente Lula, ele era contratado para uma palestra. Isso é compra de decisão judicial. Toda vez que o Ministério Público fazia alguma coisa contra o ex-presidente Lula, o Dallagnol era contratado para palestra. Isso é compra do trabalho do Ministério Público. Eu fico impressionado como as pessoas não tocam nesse assunto, nesse ponto de vista, porque, olha, um juiz não pode julgar se ele tiver interesse financeiro na causa, e o Moro, todas as vezes que julgava, ele era contratado para uma palestra. Então fica muito claro, né, como que você treina um cachorrinho. Vamos pensar, para você treinar um cachorrinho, você cria a seguinte situação: quando o cachorro faz a coisa certa, você vai dar uma comidinha para ele, dar um biscoitinho para ele. O Moro foi treinado dessa forma. Todas as vezes que o Moro fazia alguma coisa que o poder financeiro queria, o poder financeiro ia lá e dava um biscoitinho para ele, dava uma palestra para ele, que era mais dinheiro do que o salário mensal dele. Toda vez que o Dallagnol fazia alguma coisa interessante para o poder financeiro, ele ganhava um biscoitinho, era uma palestra mais cara que o salário mensal dele. Será que não ficou claro para a população brasileira que o Moro e o Dallagnol e os demais procuradores da Lava Jato estavam sendo pagos para perseguir o ex-presidente Lula? Eu vou falar mais uma vez, porque isso tem que ser muito claro, gente. Olha, o Moro, ele era contratado para palestra toda vez que ele fazia algo contra o ex-presidente Lula. Da mesma forma, o Dallagnol era contratado para a palestra toda vez que ele fazia algo contra o ex-presidente Lula. Será que não está muito claro que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário estavam sendo pagos para perseguir o ex-presidente Lula? Será que não está claro? Será que está difícil para as pessoas entenderem uma coisa que para mim está tão clara? Eu fico impressionado. Às vezes eu falo sobre a falta de integração da esquerda, porque se a esquerda toda trabalhasse em cima disso, explicando para o povo como que a Operação Lava Jato contratou financeiramente as pessoas para condenarem o Lula, como que as grandes empresas contratavam palestras para incentivar a perseguição contra o ex-presidente Lula, se eles tivessem trabalhado isso, obviamente o resultado da percepção popular seria outro. O povo teria uma impressão completamente diferente a respeito da Operação Lava Jato. O povo teria percebido que tanto o Dallagnol, quanto os demais procuradores, quanto o próprio Sérgio Moro, eles estavam sendo pagos, claramente pagos, para perseguir o ex-presidente Lula. Agora, olha que interessante, pessoal. Nesse momento, do nada, as lâmpadas pararam de piscar. Então, pode ser que seja realmente algum aparelho que foi ligado aqui na rua que produziu aí uma taxa de distorção harmônica que acabou interferindo nas lâmpadas, né? Não sei, isso é uma coisa aí de qualidade de energia que a gente precisa
discutir para o futuro, porque quanto mais lâmpadas eletrônicas e mais equipamentos eletrônicos, mais difícil fica para as operadoras manterem a qualidade energética. Montemar Cardoso. Léo, você está sofrendo um ataque dos Estados Unidos. Pulso eletromagnético, né? Eu lembro do Matrix, né? Que o EMP, Electromagnetic Pulse, que eles usam lá dentro da nave para. Mas existe sim, tá, Montemar Cardoso, grandes empresas. Você traz isso aqui, eu não sei se você sabe, se tá brincando por causa do filme Matrix, mas tem empresas que têm essa questão aí de geração de um pulso eletromagnético de grande intensidade para limpar, por exemplo, dados importantes se estiverem sendo invadidas. Isso é uma coisa que realmente já existe inclusive numa bomba atômica, na hora que tem a explosão da bomba atômica, lógico que você tem um desencadeamento térmico, mas o primeiro efeito, que é o efeito que vai, obviamente, na velocidade da luz, é esse pulso eletromagnético que desativa praticamente tudo que é eletrônico, tudo que é elétrico, né, que sofre interferência aí desse pulso. E o Adriana Silva pergunta se eu acho que nós teremos guerra na América Latina. Está muito difícil e muito indefinido, tá, Adriana? Porque o Bolsonaro ele está tentando. E eu vou trazer aqui uma outra matéria do 247 aqui que mostra uma coisa interessante. Apesar de que o Bolsonaro está fazendo de tudo para que a gente tenha guerra na América Latina, a grande realidade é que o Bolsonaro virou um fiasco. Isso a gente precisa considerar, né? Por mais que queiram guerra, o Bolsonaro deu errado, né? E o mundo já percebeu que o Bolsonaro deu errado, né? Pimenta, Bolsonaro percebeu que para o mundo ele é um fiasco. Por que para o mundo ele é um fiasco? Aqui no Brasil, como ele veio de uma situação de um povo revoltado, um povo completamente descrente na política, ele veio como uma solução fora da política. Só que esses argumentos bizarros que fizeram o Bolsonaro ser eleito no Brasil, fora do Brasil, são argumentos extremamente deploráveis. E esses argumentos, eles são coisas que assustam o resto do mundo. Aqui no Brasil, por causa do fanatismo, todas essas coisas bizarras que o Bolsonaro fala, elas são recebidas de braços abertos. Mas fora do Brasil, isso é motivo de medo, né, de pavor. E é importante lembrar, a colega perguntou sobre a questão da guerra na América Latina, o que faz com que o Brasil não tenha noção do tamanho da palhaçada que o Bolsonaro fala, é exatamente porque nós não temos pessoas vivas no Brasil que tenham vivido aí uma situação de guerra. O Brasil viveu uma situação de guerra há muito tempo atrás e nós não temos pessoas no Brasil que recordam-se dessa guerra. Agora, obviamente, quando você fala sobre a postura do Bolsonaro, essa postura de pedir guerras para qualquer outro país, são países que, apesar de às vezes não estarem recebendo situações de guerras no seu território, como Estados Unidos, eles vão fazer guerra em outros países, né? Mas são países que convivem com situação de guerras. Estados Unidos, eles recebem constantemente soldados que, apesar de terem sido vitoriosos no campo de batalha, voltaram traumatizados. Então, os Estados Unidos, eles pagam preços altíssimos pela guerra. E assim os países, obviamente, que são prejudicados diretamente por guerras, como a Alemanha, que até hoje tem pessoas lá que sofrem ainda essa situação da Segunda Guerra, a Alemanha que paga dívidas altíssimas por causa da Segunda Guerra. Então esse trauma de guerra não existe no Brasil, por isso que eles falam demais sobre guerra no Brasil. E fala aqui o Paulo Pimenta, abre aspas, depois da vergonha em escala global, Bolsonaro percebeu que todo mundo sabe que ele é um fiasco, uma mentira, um farrapo humano, cuja única coisa que sabe fazer é espalhar ódio, rancor e preconceito. Parabéns ao prefeito de Nova York, NYC Mayor, que significa New York City prefeito, pela resposta que o Bozo merece, afirmou o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta. Isso é muito importante, pessoal, porque o Bolsonaro ele não é admirado no resto do mundo. O Bolsonaro ele é admirado pelo fanatismo religioso brasileiro e não é admirado pelos pastores. Os pastores têm interesse, que é bem diferente. Quem
nas elites e nas grandes empresas e até mesmo nas igrejas, quem tolera o Bolsonaro, tolera por interesse e não por amor, não por admiração. Não existe admiração ao Bolsonaro junto da sensatez. Qualquer admiração ao Bolsonaro, ela vem junto de um interesse. Ou então é uma insensatez extrema, que é o povo lá na base que continua lutando para tentar defender o Bolsonaro, principalmente por vergonha agora de ter defendido o Bolsonaro e ele ter se tornado esse fiasco. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, deixa eu agradecer pelo superchat, queria pedir, quem puder compartilhar, compartilha para a gente aumentar o alcance, por favor. Queria agradecer as pessoas aqui no Facebook pelos compartilhamentos, eu estou vendo a Denise Ferreira falando aqui coisas do além, Esther Inácio participando aqui, Sebastião Malucão, pessoal que está participando do Facebook. Se vocês perceberem qualquer problema técnico, por favor, mandem mensagem aqui no YouTube, porque eu estou acompanhando constantemente as mensagens aqui no YouTube. A Dancil Rover fala: Léo, você acredita que o projeto Blue Beam é uma realidade possível? Ô Adancil, vou dar uma pesquisada aqui e vou falar, porque eu nem conheço, né, o projeto Blue Beam. Maria Auxiliadora dos Santos: Léo, a Folha, ao contratar o Haddad, não está acreditando em uma reviravolta? A Globo podia pedir perdão para o Lula e pedir uma entrevista. Ah, esqueci que a Globo quer a reforma da Previdência. Não, ninguém tá escondendo o Lula nesse momento por amor ao Bolsonaro. Escondem o Lula porque querem a reforma da Previdência, Maria Auxiliadora. É exatamente o que você falou. O detalhe da Folha provavelmente nem foi a nível de Bolsonaro. A negociação da Folha provavelmente foi a nível de patrocinadores da reforma da Previdência. Da Folha não, da Rede TV. O que eu imagino que aconteceu com a Rede TV, pessoal? Agora que aumentou um pouco aqui o alcance, né, tem mais pessoas assistindo, estamos aqui próximos de quase 2.000 pessoas assistindo em todas as páginas ao mesmo tempo, né? 500 pessoas no Leonardo Estopa, mais 1.150 no canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, que compartilhou pelo Facebook. E aqui nas 3 páginas do Facebook, eu tenho aqui quase 250 pessoas assistindo. Eu vou falar novamente sobre esse assunto, que é importante. A questão da Rede TV é que os canais de televisão menores, olha, até nisso a Globo sempre vence. O que acontece? Tecnicamente falando, o golpe de Estado, ele tirou o poder de compra das pessoas, tirou o poder de compra das empresas, e aos poucos as empresas começaram a escolher onde patrocinar. E a Globo ganha até nesse sentido, porque com a queda da audiência, com a queda dos patrocinadores, a tendência natural é que as empresas comecem a investir mais na Rede Globo e comecem a deixar emissoras como a Rede TV como segundo plano, porque olha, ponto 1, o povo saiu do shopping. Como o povo saiu do shopping, o povo começou a ficar mais em casa, começou a assistir mais televisão, ou seja, a Globo ganhou com o golpe. E nessa questão, as empresas que diminuíram a publicidade, elas têm que escolher, olha, eu vou anunciar na Rede TV, não, eu vou acabar anunciando só na Globo. Então as empresas começam a tirar o anúncio dos canais menores, e aí a Rede TV perde. O que eu acho que foi essa questão da Rede TV entrevistando o ex-presidente Lula? Eu acho que foi uma chantagem. Provavelmente a Rede TV perdeu patrocinadores que querem a reforma da Previdência, por exemplo, deve ter perdido aí anúncio do Itaú, anúncio do Bradesco, anúncio de outros bancos, anúncio de empresas como a Shell, devem ter perdido anúncios, e agora eles buscam essa entrevista do ex-presidente Lula não para exibir, mas para chantagear anunciantes. Aí agora que a Rede TV chegou com essa entrevista do ex-presidente Lula e o pessoal que quer a reforma da Previdência provavelmente entrou em colapso mental por causa dessa entrevista, a Rede TV teve um trunfo e falou, olha, se vocês não voltarem a anunciar, eu vou exibir. Porque na mídia funciona dessa forma. Na mídia funciona exatamente desse jeito. Hoje um colega nosso aqui trouxe a questão da TV Guarapari, e eu vou contar para vocês como que a TV Guarapari começou a existir, né? A TV Guarapari tentou buscar amigavelmente patrocínio da Samarco.
ela não conseguiu amigavelmente o patrocínio da Samarco. Então o que a TV Guarapari fez? Ela fez uma denúncia a respeito da poluição causada pela Samarco. A Samarco não patrocinou por amor, ela patrocinou pela dor. Da mesma forma, eu vejo a Rede TV utilizando a entrevista do Lula, não para orientar o Brasil, não para fazer bem para o povo, não para mostrar o que o Lula tem a dizer, mas para mostrar para os patrocinadores que se eles não voltarem a patrocinar, ela vai exibir a entrevista do Lula. Então é essa forma que eu consigo ver essa questão, Maria Auxiliadora dos Santos, eu consigo ver essa questão da Rede TV dessa forma, é uma simples negociação. Se não me patrocinarem, eu libero a entrevista do Lula. E aí, obviamente, se querem prestar atenção no que está acontecendo, vocês vão fazer o seguinte, observem quem assiste a Rede TV vai ter condição de me falar sobre isso. Vamos observar o aumento dos comerciais na Rede TV, principalmente comerciais de empresas ligadas ao Itaú e ao Bradesco. Então vocês vão começar a ver vários comerciais de empresas ligadas ao Itaú e ao Bradesco e comerciais oficiais. Vocês vão ver que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, vão aparecer comerciais desse tipo na Rede TV. Então, para que serviu a entrevista do Lula para a Rede TV? Para chantagear quem quer a reforma da Previdência, para eles conseguirem ganhar mais dinheiro. Se venderam, isso é claro, não tem dúvidas disso. Né? E, obviamente, o Kennedy Alencar deve ter ficado muito triste, porque o Kennedy de Alencar, nessa brincadeira, foi massa de manobra. E a Viviane Najar pergunta se foi negociação ou chantagem. Eu acho que foi negociação de caso pensado, tá, Viviane Najar? Eu acho que existe a possibilidade deles terem sido chantageados? Claro que existe essa possibilidade. Mas será que todo mundo vai ser chantageado e vai aceitar chantagem? Pode chegar um momento que a chantagem pode virar, inclusive, um motivo para o chantageado revidar. Falar, olha, me chantagearam, né? Agora eu vou colocar de pirraça. Né, e vou começar a perseguir o Bolsonaro, que é uma coisa óbvia que eles poderiam fazer. Mas eu acho que não. Eu acho que eles foram de caso pensado exatamente para negociar a volta de patrocínios. Não imagino que seria de outra forma, não. Bozo fala e é barrado em New York. Deixa eu ver aqui. Manuel B. Barros Lima. A Globo vai ter que vender sua provada a preço de banana. A Globo dá vergonhosos programas. Maiara Ferreira fala, Aécio, coitadinho. Deixa eu ver. Gata Negra fala com Jonathan Medeiros. O Léo quer que evitemos bloquear. Né? Evitar bloquear, pessoal, porque bloquear é simplesmente tirar das pessoas a oportunidade de se manifestarem. Então, se as pessoas se manifestam contra o que eu estou falando, tudo bem. Agora, se as pessoas começam a atacar outras pessoas no chat, aí, obviamente, essas pessoas precisam ser bloqueadas, né? Se elas estão atacando outras pessoas no chat. E aqui, né, só porque eu falei sobre a importância da gente receber comentários diversos, vem o Roberto Delgado e fala, Banco Suíço informa a Justiça Brasileira que tem quase R$500 bilhão, cerca de 150 milhões de dólares depositados em conta em nome de Dilma e de Lula. O que você acha, Léo? Fake news? Olha, Roberto Delgado, se existe realmente uma conta de R$500 bilhão num banco suíço, em nome da Dilma e em nome do Lula, e realmente o banco suíço consegue mostrar que essas contas foram abertas ou pela Dilma ou por Lula, obviamente, aí eles cometeram corrupção. Aí eu concordo, porque é totalmente incompatível com a renda deles, né? R$500 bilhão em nome deles no Banco Suíço. Então, mostra isso pra gente, que aí eu tenho certeza, Roberto Delgado, que a partir daí teremos provas, e aí a gente acredita que o Lula e a Dilma são realmente criminosos. Isso é que é importante, entendeu? O banco pôs o dinheiro à disposição do governo brasileiro, porque um banco suíço falar que tem isso lá e não devolver esse dinheiro também, aí é fake news. Agora, colocou à disposição e fez exatamente como fez o caso do Eduardo Cunha. Mostrou lá a foto do passaporte, o contrato assinado pela mão do Eduardo Cunha. Se tiver tudo isso aí, a gente começa a acreditar. Quem sabe realmente não tem lá também o histórico de depósitos, de onde vieram os depósitos, aí a gente vai realmente perder um pouco da admiração que a gente tem por Lula e Dilma. E eu já te falo de antemão, Roberto Delgado, que antes mesmo
de confirmar a procedência desse texto seu, eu já te falo que você está inventando isso, porque não tem. Não tem. Sabe por que não tem? Porque estão procurando, desde que o Lula se lançou na política, qualquer fato contra ele. Chegaram ao ponto, Roberto Delgado, de tentar prender de tentar destruir o ex-presidente Lula durante uma campanha por causa da venda de um Chevette. Entrou 15 mil reais na conta do ex-presidente Lula, fizeram todo um alvoroço na emissora de televisão, na Rede Globo, obviamente, e o Lula ganhou direito de resposta, porque aqueles 15 mil reais entraram porque ele vendeu um Chevette dele. Então, eu já te falo que, ó, sem procurar, eu não vou nem procurar, eu já te falo que é mentira. Não tem isso. Não tem. E se tiver, eu duvido que exista qualquer tipo de conexão. Vai ser simplesmente mais uma historinha da Lava Jato. Aí não vai ter assinatura, não vai ter o contrato com o banco, né? E eu não acredito que um banco suíço criaria um fake news. Então eu acho que a sua história é toda uma história criada aí para ver qual que seria a minha reação. E eu te falo tranquilamente, isso aí não aconteceu. Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Oi, meu irmão, eu ainda estou vivo. Sumiu mesmo, Ray. Abraços para você e para minha netinha Luísa. Beijo a todos. Bom te ver aqui, beijão, Ray Lula Rousseff 247 da Silva, bom te ver por aqui, não suma, porque você sumiu daqui da live da noite, mas é muito bom te ver de volta. Ricardo Teixeira de Barros, muito obrigado, Ricardo Teixeira de Barros, pela contribuição, muito obrigado pela ajuda aqui para o canal, porque obviamente essas ajudas conseguem manter a sobrevivência dos canais. Então, Roberto Delgado, traga essa notícia pra gente, porque você caiu também num fake news, hein, Roberto Delgado? Provavelmente você foi um daqueles que compartilhou que o Lulinha é dono da Friboi, você deve ter compartilhado que o Lulinha é dono da Oi, você deve ter compartilhado que a filha da Dilma tem jatinho e iate, né? Você compartilhou também que o Lulinha comprou Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck, Delgado. Mas enfim, tenta trazer esse limpo pra gente aí, porque olha, se a Dilma tem esses milhões mesmo, ela não precisava nem ter corrido para tentar se aposentar nesse desespero todo, passando dificuldade, né, coitada da Dilma, com tantos bilhões, meio bilhão de reais lá. Eu vou até mandar mensagem aqui na página dela para pedir dinheiro emprestado, que eu tô na pendenga danada por causa dessa mudança. Se a Dilma tem meio bilhão de reais, falou, Dilma, pô, coopera aí, né? Sil Lopes, Caixa Econômica, 2,5 bilhões no nome do Dallagnol. 6,5 bilhões, Banco Portugal, Moro, documentado e denunciado no STF, ao vivo, amigo Delgado. Não, isso não incomoda ele não, tá, Sil Lopes? O Delgado se incomoda muito mais com o pedalinho do Lula do que com 2,5 bilhões no nome do Dallagnol e 6,5 bilhões Banco Portugal, Moro. Esse não incomoda o pessoal da direita, não. Porque, para eles, a única coisa que incomoda é o dinheiro que vai para as pessoas, que poderia ter ido para as pessoas que representam o povo. Quando é dinheiro que vai para o Aécio, dinheiro que vai para o Alckmin, isso aí não incomoda em nada, então você pode ficar tranquilo que o caso aí dos 2,5 bilhões que o Dallagnol já estava negociando taxa de juros, obviamente para receber uma parte da remuneração por fora, isso aí não vai incomodar em nada. O Delgado fica até feliz, que ele fala, viva Dallagnol, Moro herói, né, que é essas as frases de efeito dos bolsominions, e isso obviamente não enche o saco deles não. Muito obrigado, Ricardo Teixeira Barros, muito obrigado mais uma vez, Sil Lopes. Eu vou deixar aqui os comentários correrem soltos e vou... Aqui que aconteceu aqui, que pulou para fora aqui. E vou trazer para vocês aqui uma leitura rápida aqui das notícias que estão na capa do Brasil 247. Chega, entramos no 5º mês de bolsonarismo. Ninguém vai segurar esse trem fantasma? Não, ninguém vai segurar esse trem fantasma, né? Eu vou ler a notícia, abre aspas, estamos há 5 meses literalmente sem governo, assistindo placidamente ao festival de sandices e atrocidades praticadas no Circo de Horrores de Brasília, escreve o jornalista Ricardo Cosco. Olha, não vão segurar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é necessário para a atual conjuntura política brasileira. Sem o Bolsonaro fazendo toda essa palhaçada que ele está fazendo, obviamente a sociedade brasileira não teria oportunidade de se educar. E tem mais.
Os políticos na reta final abandonaram o Haddad exatamente porque esses políticos queriam uma dose de Bolsonaro. Eu vejo que o Bolsonaro, ele para os políticos brasileiros, como o próprio Alckmin, o Ciro Gomes, os políticos que tentaram oferecer um trabalho alternativo e sério, eles viram o Bolsonaro como sendo o povo cuspindo na cara da política. E foi isso. O Bolsonaro foi eleito porque o povo se sentiu poderoso, o povo se sentiu independente da política, o povo se sentiu acima da política e pensou que estava cuspindo na cara da política quando estava elegendo o Bolsonaro. E nesse momento, a grande realidade é que, com a exceção do PT, que foi derrotado no segundo turno, o resto dos partidos não está fazendo a mínima para o Bolsonaro cair. E o próprio PT, ele está olhando de longe o estrago feito pelo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o povo cuspiu na cara da política. E agora o povo precisa ter um pouquinho de bolsonarismo para aprender o que fez. Eu vejo isso. Eu não consigo ver nenhum empenho para tirar o Bolsonaro. Olha, ninguém, nenhum partido, nenhum político, ninguém está se empenhando para tirar o Bolsonaro. Todo mundo está se empenhando para criticar o Bolsonaro, que é bem diferente. O que eu percebo é o seguinte: todos os partidos, todos os comunicadores, todos os juristas progressistas, tá todo mundo criticando o Bolsonaro. Mas parece que ninguém quer tirar o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito. Todo mundo até fala que o Bolsonaro é ruim, que ele deveria cair, mas esforço para tirar não tem. Não tem, porque só o Bolsonaro educa esse povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro. Então, o pobre precisa aprender uma coisa que ninguém teria conseguido ensinar melhor que o próprio Bolsonaro. O pobre precisa entender que é pobre. Sem Bolsonaro ensinando o pobre que ele é pobre, obviamente o pobre vai continuar achando que é importante, que é rico, que é representado pelo liberalismo. Então, ao mestre Bolsonaro, com carinho, continue educando seu eleitorado, Bolsonaro. Continue mostrando para o seu eleitorado a merda que ele fez. Porque esse trem fantasma, ele precisa continuar entrando em locais sombrios, tomando atitudes indefinidas, escuras, assustando as pessoas. É só esse trem fantasma que vai conseguir mostrar para o povo brasileiro que fora do trem fantasma a vida é muito melhor. Não é possível ser feliz sem ter conhecido experiências de tristeza. Exatamente as experiências de tristeza que mostram para as pessoas o que é valorizar a felicidade. Então, o Bolsonaro nos dá essa experiência de tristeza importantíssima nesse momento para que as pessoas saibam valorizar a felicidade, saibam valorizar o crescimento econômico. As pessoas precisam saber valorizar 2014 com a menor taxa de desemprego da nossa história. As pessoas precisam saber valorizar 12 anos com crescimento no PIB, redução no desemprego e redução na desigualdade social. Como que as pessoas vão valorizar isso? Com a falta disso. Já pensou uma coisa muito simples que as pessoas nem notam, mas é muito importante aqui no Brasil, a gente nem nota porque sempre tem muita abundância, a água. A gente só consegue valorizar a água no dia que falta. A gente só consegue entender a importância da água no dia que ela falta, né? A gente só vai conseguir entender a importância da seriedade no respeito ao trabalhador agora que ela está faltando. A gente só consegue entender a importância da experiência na política agora que ela está faltando. A gente só consegue entender a importância de um pouquinho de verdade nas propostas agora que ela está faltando. A gente só consegue entender a importância da responsabilidade do próprio povo com quem coloca no poder agora que esse povo fez uma grande merda. Então deixa o Bolsonaro lá, vamos criticar, vamos debochar, vamos mostrar que ele está errando, mas deixa o Bolsonaro educar o povo brasileiro, que só o Bolsonaro consegue mostrar para o pobre que ele é pobre. Só o Bolsonaro consegue mostrar para o rico que é importante respeitar o pobre. Só o Bolsonaro consegue mostrar para a elite brasileira que ela não manda tanto assim. Tem uma elite lá de fora querendo devorar a elite brasileira. Só o Bolsonaro consegue mostrar para o ruralista brasileiro que não é conseguindo mandar no governo e desrespeitando direito ambiental
que você vai conseguir produzir mais. É só o Bolsonaro que consegue mostrar que é muito fácil piorar muito. Basta você não respeitar a sociedade onde você vive. Nara Jucá, muito obrigado, Nara, pelo superchat, pelo comentário, muito importante participação, ajuda. Ela fala, Léo, esse comentário do Delgado é sobre aquele dinheiro que o Joesley disse que depositou na Suíça para o Lula e Dilma. E que depois ele mesmo, Joesley, usou pura maleficência do Delgado. Nara, eu tenho muita tranquilidade porque é o seguinte, nós temos que pensar, é uma coisa ou outra. Ou nós temos a pior Polícia Federal do universo, ou nós temos a pior Polícia Federal do universo, ou então o Lula é um criminoso perfeito, porque os caras estão tentando achar alguma coisa contra o Lula e contra a Dilma desde o início da carreira deles. Eles são perseguidos pelo poder, pela polícia, pela oposição, desde o início da carreira deles. E se nunca acharam nada. Basicamente eu falo o seguinte, quando falam comigo, mas acharam isso da Dilma, mentira. Mentira, sabe por quê? Se eles tiveram, basicamente é o seguinte, se eles tiveram que inventar provas na Operação Lava Jato para prender o Lula, ou seja, se tiveram que prender o Lula sem provas, é porque não acharam nada contra ele. E por isso que eu falo com vocês, por que a gente pode confiar na Dilma e pode confiar no Lula? Porque se para prender o cara eles tiveram que inventar provas, é porque não tem provas contra ele. Se tivessem provas contra o Lula... se quisessem prender o Bolsonaro, se quisessem prender o Flávio Bolsonaro, tem um caso Queiroz, tá ali. Se quisessem prender o Aécio, tem várias provas. Se quiserem prender o Temer, tem várias provas. Mas para prender o Lula tiveram que prender com provas falsas. Tiveram que usar provas que não são aceitas no ordenamento jurídico brasileiro. A maior prova de que o Lula é inocente é o fato de que, para prender, tiveram que inventar provas. Basicamente isso. A Dilma nem se fala. A Dilma, toda hora que cogitam a possibilidade de prisão da Dilma, é para fazer política. É para fazer oba-oba, que é sempre coisa idiota. Então, é mais ou menos assim. Se para desmoralizar uma pessoa, eu conheço uma pessoa, estou pesquisando sobre essa pessoa, estou investigando essa pessoa a vida inteira. Se para desmoralizar essa pessoa, eu preciso inventar uma história sobre essa pessoa, obviamente significa que essa pessoa não fez nada, porque eu tive que inventar uma história. Deixa eu agradecer aqui Andréia Xavier. Muito obrigado, Andréia Xavier, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito mesmo vocês, né, que estão ajudando aqui com os canais, né, com os compartilhamentos. E queria, né, pedir que quem puder, obviamente, ajudar, por favor, ajude. Né? Se tem as contas bancárias aí no canal, vocês podem ajudar também por superchats ou por PayPal. Então, muito obrigado, André Xavier, pela ajuda. Muito obrigado pelo carinho. Tatiana fala: boa noite, Léo. Você viu o Bozo afirmando hoje que a censura ao comercial do Banco do Brasil foi em respeito ao povo brasileiro? Escrotice sem limites. Né? Assim, o problema do Bozo é que ele acha que o ponto de vista dele representa o ponto de vista do povo brasileiro. É uma coisa completamente louca, né? Mais ou menos assim. O meu jeito de pensar tem que ser o jeito de pensar do povo brasileiro. Então, uma coisa que me ofende, ofende o povo brasileiro. Uma coisa que não me ofende, não ofende o povo brasileiro. Então, o racismo dele não ofende o povo brasileiro. Mas uma pessoa negra num comercial do Banco do Brasil ofenderia o povo brasileiro. Então, esse cara pensa de uma forma muito louca e é importante. Eu achei muito bom ter acontecido isso, porque era muito difícil explicar, principalmente para os negros eleitores do Bolsonaro, que o Bolsonaro era racista. E agora tem se tornado mais fácil explicar isso. Muito obrigado, especialista federal. O delegado não compartilha, o Delgado, né, não compartilha só fake news. Tem sociedade com colegas cubanos compartilhando. Estava sumido por estouro no cartão de crédito. Obrigado, especialista federal. Adancil Rover. Ordem de Rio Branco para os filhos heróis. Pode... Adancil Rover, o que aconteceu com a Ordem de Rio Branco é que o prêmio deixou de ter valor, né? O prêmio foi vulgarizado. O que eu vejo hoje é que esse prêmio não vale mais nada. Meg Souza, obrigado. Ela mandou 2 links esclarecendo essa questão
da conta da Suíça, obrigado. Katia Gould, quem não aprende pelo amor, vai aprender pela dor, né? Obviamente. Léo, a Kirchner ganha a eleição? Não sei, porque ela está sendo perseguida lá e pode ser que eles aprendam para que ela não participe da eleição. Então, o Ricardo Teixeira de Barros, muito obrigado. Léo, se foram duas emissoras que entrevistaram o presidente Lula, a Rede TV e a BBC, se a Rede TV não divulgou, qual o impedimento da BBC para divulgá-la? Não existe impedimento da BBC para divulgar. Foi bom você tocar nesse assunto, que eu já vou até trazer isso aqui para esclarecer para as pessoas. O Kennedy fala, a entrevista será exibida pela BBC e depois em seu blog. Então, Ricardo Teixeira, a BBC vai exibir a entrevista, né? A entrevista foi censurada, obviamente dentro do Brasil, numa emissora brasileira, mas a BBC, que é uma emissora do Reino Unido, ela vai exibir a entrevista sim. Então, o impedimento foi só o esquemão aí de retorno, imagino eu, que é para retornar patrocinadores para a Rede TV. A Rede TV simplesmente negociou isso e por isso que não vai exibir. Deixa eu agradecer aqui o Sérgio Luiz, muito obrigado Sérgio Luiz, pelo superchat muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado Maria Inês Bissoli. Se a reforma da Previdência passar e se o PT ganhar em 2022, eles podem cancelar o que foi aprovado? Maria Inês Bissoli. Essa é uma pergunta interessante, Maria Inês, porque muitas pessoas estão inertes hoje, deixando as coisas acontecerem da forma como estão acontecendo, iludidas que depois o PT sendo eleito pode revogar tudo que aconteceu. Não pode. Ah, mas e se fizer o referendo revogatório? Eu acho engraçado que tem um blog de oba-oba que se diz de esquerda, que fica sempre, referendo revogatório. Não, referendo revogatório é prerrogativa do Congresso. Referendo revogatório não é prerrogativa do presidente da República. Se o Lula for eleito, ele vai poder anular o que aconteceu só se ele tiver maioria qualificada no Congresso. Como assim qualificada? Pessoal, para lançar uma lei, tem que ter maioria no Congresso. Para mudar a Constituição, tem que ter maioria qualificada. É muito mais senadores e mais deputados. A probabilidade da gente ter maioria qualificada para a proposta de emenda constitucional, para uma emenda constitucional sem pagar deputados e senadores, lembrando, a reforma da Previdência parece que vai dar 4 milhões para cada deputado, para cada senador. A possibilidade da gente reverter essa reforma da Previdência é praticamente nula. E os bancos sabem disso, os bancos sabem que praticamente não dá para reverter, por isso que eles estão investindo pesado. Se passar agora, já era. Então, qual que é a possibilidade de evitar a reforma da Previdência? Trabalhando agora, né? Se reformou, se fez uma reforma constitucional na questão da Previdência, é praticamente impossível a gente sonhar que a gente vai ter o número de deputados e senadores para alterar depois, porque o presidente não pode anular. Para você modificar uma emenda constitucional, você só pode fazer isso através de outra emenda constitucional. Então não é simplesmente anular. Você não vai chegar, o presidente agora declara nula todo o trabalho que foi feito durante o golpe. Seria perfeito, seria o mais sensato, mas vamos lembrar que o povo votou no Bolsonaro e o povo votou nesses deputados e nesses senadores que estão aí hoje. Então, ou evita isso agora, ou praticamente viva com essa nova Previdência da forma como ela vai ser aprovada, né? Deixa eu agradecer aqui. Jonathan Medeiros, Ô Vida de Gado, Povo Marcado, Povo Feliz. Essa música diz tudo o que somos para o sistema, né? Exatamente gado. E a Rede TV vendeu a entrevista, é o que fala aqui o Sérgio S. Léo Moraes, Léo, o trecho do texto da matéria, mesmo sem o nome dos envolvidos nos extratos, uma vez que operadores e doleiros teriam efetuado as transações. Agora eu entendi, Léo Moraes, eu lembro dessa história, agora eu entendi, ele está falando daquele dinheiro que fizeram a delação, etc e tal, a gente sabe muito bem como são essas delações, né? O detalhe é o seguinte: houve uma denúncia de que o Joesley teria pago um caixa 2 para ser utilizado em campanha política.
Existe uma diferença muito grande entre caixa 2 para campanha política e propina. A propina vai para a pessoa, o caixa 2 é utilizado na campanha política. Por exemplo, né, quem que é uma pessoa que, inclusive o Moro perdoou, né, no caso de caixa 2, que é o caso do Onyx Lorenzoni. O que é o caixa 2 para campanha? A campanha gasta muita grana para contratar o pessoal para a campanha, então a empresa faz uma doação de campanha fora da doação convencional, né, dá um dinheiro por fora. Por exemplo, qual que é o maior caso de caixa 2 da história da política brasileira? É o que aconteceu na campanha do Bolsonaro. Foi o maior caixa 2 da história da política brasileira. A galera do Bolsonaro depositou o dinheiro diretamente para os apoiadores. Então, por exemplo, a empresa Avan, no lugar dela depositar na conta do Bolsonaro, porque não pode, ela mandou o dinheiro direto para o pastor tal e pagou o pastor tal, por exemplo, 5 milhões de reais para apoiar o Bolsonaro. A empresa, por exemplo, é claro, Riachuelo, ela não podia pagar o dinheiro para o Bolsonaro, mas ela contratou impulsionamento de WhatsApp. Esse super caixa 2 da campanha do Bolsonaro, ele só rolou porque o Poder Judiciário está com o Bolsonaro, então aí, obviamente, não vai fazer nada contra o Bolsonaro porque quer essa situação, mas foi o maior caixa 2 da história da política brasileira, que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o recebimento de propina, né? O caixa 2 é um dinheiro que o político recebe para fazer campanha, e isso todos os políticos fazem. Já o recebimento de propina é um recebimento, por exemplo, de um dinheiro por fora para beneficiar uma construtora, igual a acusação de que o Lula teria recebido o triplex para beneficiar a OAS em alguns contratos, né? Isso seria a corrupção, né? O caixa 2, ele não é corrupção sob o aspecto técnico. O caixa 2 é feio, é uma coisa errada, mas no tipo penal ele não é corrupção. Por isso que quando o Moro falou que caixa 2 não é corrupção, algumas pessoas fizeram críticas, mas realmente não é. O caixa 2 não é corrupção, não tem crime para caixa 2. O que acontece com o caixa 2 é a anulação da chapa, né? A chapa é anulada por abuso de poder econômico. Então, hoje, por exemplo, se a gente tivesse poder judiciário no Brasil, o Bolsonaro não seria preso pelo caixa 2 do impulsionamento do WhatsApp. Ele perderia o mandato por causa da cassação da chapa. Mani Conceição fala: os donos de mídia não são donos da concessão, permissão para operarem, a concessão é pública. Nossa, eles precisam eleger seus aliados para renovarem continuamente as concessões. Exatamente, Mani, tem um detalhe importante que para cassar a concessão também precisa de maioria qualificada no Congresso. Então, para cassar a concessão, por exemplo, da Rede Globo, não é simplesmente o presidente falar que quer cassar, tem que ter maioria qualificada no Congresso. E o Rod Terra pergunta se a Rosa Weber passou um pano para o caixa 2 do Bozo. O que rolou foi o seguinte: se a chapa, depois de todo o escândalo Bolsonaro, se a chapa for cassada, obviamente agora, nessa situação, um governante progressista vence. Então, o que o Poder Judiciário está morrendo de medo é de qualquer coisa atrapalhar a reforma da Previdência. Gente, o negócio no Brasil são duas coisas: pré-sal e reforma da Previdência. Quem entrar na frente disso pode até morrer. Então, um ministro do Supremo que tiver a coragem de entrar na frente do pré-sal ou da reforma da Previdência, ele pode ir para debaixo de 7 palmos. Então, é uma coisa que tá todo mundo com medo. É muito poder envolvido, são banqueiros. Então, é um STF totalmente acovardado que sabe o tamanho do inimigo. Maria Célia fala: sou nascida nas Minas Gerais, mas tiro o chapéu para esse nordestino retirante, mas que chegou à presidência sendo reconhecido internacionalmente. Lula livre. Que contraste, né? Lula reconhecido internacionalmente. Eu lembro quando eu estava na Inglaterra, eu estava trabalhando com um coxinha da Síria, e esse coxinha da Síria, admirador dos Estados Unidos, etc e tal, mas era admirador do Lula também. E agora nós, brasileiros, somos chacota internacional. Vocês já pararam para pensar que de uma realidade em que a gente tinha um ex-presidente, a gente tinha um presidente naquela época que era admirado no mundo inteiro, estava lutando contra a fome e tal, o cara servindo aí de, como eu diria, de exemplo para governos do mundo inteiro. Hoje a gente tem um cara que é um fanfarrão, um uba-uba.
Deixa eu agradecer, Sil Lopes. Agora, surrupiar dinheiro de empresas públicas é roubo, é ladrão mesmo. Sim, Sil Lopes, claro. Né? E assim, o negócio é só a questão do tipo penal, né? Dentro do nome corrupção tem o tipo penal, que é quando o camarada... Corrupção ativa, quando o cara oferece propina para o funcionário público fazer alguma coisa, e corrupção passiva, quando o funcionário público recebe essa propina. É só questão do tipo penal, mas tudo é obviamente feio. Né? E o Herbert Neves pergunta, vai viver de superchat? Olha, Herbert, eu vou te falar, Herbert, é muito importante essa mensagem do Herbert Neves aqui, que ele pergunta se eu vou viver de superchat. Eu acho que foi fantástica essa pergunta. Herbert, eu prefiro viver de superchat, e mesmo passando dificuldade, do que viver da traição da minha pátria, Herbert. Eu poderia estar ganhando muita grana fazendo oba-oba aqui, falando viva Moro, viva Bolsonaro. Obviamente, eu não precisaria de viver de superchat se eu estivesse do lado poderoso da força. Mas é muito melhor eu viver de superchat e ter a liberdade de falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho que é melhor para o meu país e defender os interesses do meu povo do que ser um vendido como aqueles que você admira, que ganham muita grana e não precisam viver de superchat, mas em compensação são hipócritas e não são capazes de falar o que pensam. Precisam mentir para fazer a pauta do patrão. Eu vivo de superchat, feliz, agradeço o superchat, feliz e falo uma coisa, se tem uma coisa que o superchat me dá, que nenhum emprego, nenhuma emissora de televisão poderia me dar, é a liberdade de eu falar com as pessoas o que eu sinto, da forma como eu sinto e aquilo que eu acho que é melhor. Eu não preciso aqui ler o teleprompter do patrão, eu falo com as pessoas aquilo que eu acredito que é verdade. E não aquilo que está escrito na minha frente, eu sou obrigado a falar, porque senão eu perco meu emprego. Então, eu vivo de superchat, Herbert, com o maior orgulho da minha vida. É muito bom viver de superchat enquanto eu estou lutando pela volta da democracia para o meu povo. Quando a democracia voltar, aí eu volto a trabalhar com engenharia, volto a fazer outra coisa. Por enquanto eu estou feliz. Se o superchat for suficiente para pagar as contas e sobreviver, tá bom demais. Eu estou fazendo a minha parte, todos os dias quando eu termino de viver de superchat aqui, Herbert, eu vou, deito na minha cama, coloco a cabeça no travesseiro na maior tranquilidade do mundo e penso, eu fiz a minha parte. Você fez a sua? Porque quando você vai dormir, depois de ter oprimido as pessoas que estão lutando pela soberania do próprio país, você imagina as pessoas que você está prejudicando com o seu posicionamento político. As pessoas que vão morrer de fome por causa do seu posicionamento político. Os empregos que vão ser destruídos no Brasil por causa do seu posicionamento político. E você para e pensa, será que vale toda essa desgraça simplesmente porque eu tenho inveja do Lula? Então, Herbert, basicamente o que eu te falo é que eu vivo de superchat muito mais feliz do que você, que vive de opressão para tentar se destacar e tentar aparecer na internet. Sabe o que acontece? Eu vou falar com você, Herbert. Por trás de todo o bolsominion que fica oprimindo as pessoas na internet, existe um frustrado que não conseguiu nada na vida, que não tem a capacidade de se expressar e de fazer o mesmo. Aí ele fica oprimindo as pessoas na internet. Então, existe uma diferença. Se você tem o caráter e a boa vontade de estudar para compartilhar conhecimento, aí você faz um trabalho como esse que eu estou fazendo e vivo de superchat. Se você é um frustrado que não consegue se concentrar, não consegue aprender nada, não consegue compartilhar conhecimentos, não tem conteúdo, aí você brinca de opressor na internet. Aí até você consegue, às vezes, como opressor, algum emprego, porque afinal de contas, para fazer live de direita, ser comunicador de direita, não precisa estudar, não precisa saber absolutamente nada. Mas você continua sendo vazio. Na hora que tudo acabar, você vai simplesmente ser julgado fora, como outros comunicadores que foram julgados fora depois, por exemplo, da derrota do Aécio. Deixa eu agradecer, muito obrigado. Laura Putinelli, muito obrigado, Laura, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eliane, Márcia, Léo, o dinheiro que você recebe é mais abençoado do que qualquer salário, porque é dado de coração e com muito carinho. Exatamente, muito obrigado, Eliane, pela mensagem. E é verdade, olha, Herbert, o dinheiro que eu recebo de superchat aqui,
ele vale muito mais que simplesmente o dinheiro, porque quando uma pessoa, por livre e espontânea vontade, manda uma ajuda para mim, ela está fazendo uma coisa que às vezes me realiza muito mais do que receber o dinheiro, que é reconhecer que eu estou fazendo um trabalho legal. Isso é muito mais importante do que simplesmente o dinheiro. Agora, no lugar que você trabalha, você tem o reconhecimento do seu patrão que você está fazendo um trabalho legal, ou você está lá só pelo salário no final do mês? Você é feliz com o seu trabalho? É basicamente, pergunta básica. Adancil Rover, a vida está dura, mas Léo, pode contar conosco. Muito obrigado, Adancil Rover. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui, que eu vi que passaram alguns aqui. Sil Lopes, muito obrigado. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, Andréia Xavier, muito obrigado, Andréia. Laura Putinelli, muito obrigado. E Eliane Márcia, muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. Hoje nós tivemos aqui uma audiência muito boa, a audiência está crescendo. Eu queria agradecer também o pessoal do Facebook, que estão ajudando aí, aumentando o alcance da publicação. A audiência cresceu muito de uns tempos para cá. Eu cheguei a dar uma pausa na live, por isso o alcance diminuiu, mas agora estamos voltando. Eu queria pedir para vocês que, por favor, quem chegou mais tarde, assistam o início dessa transmissão e continuem batendo papo com o pessoal aí no chat. Eu coloco a reprise, mas o chat continua, obviamente, ao vivo. Então, muito obrigado, fiquem com a reprise e eu volto amanhã nesse horário, às 10h30 da noite.